Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos abundantemente em nome do Senhor Jesus. É óbvio que esta oração, essa determinação é para os que creem, para os que acreditam na palavra de Deus. Então, que todos os que creem sejam abençoados. Jesus disse isso. Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado, será salvo. Então, quem crê e for batizado é salvo. Quem não crê, continua perdido. Nós vamos ver isso, exatamente isso que aconteceu na vida da Verônica, que apesar de ser uma jovem, mas ela já teve uma experiência com Deus, porque ela creu, ela acreditou na palavra de Deus. Ela se entregou à palavra de Deus. Ela obedeceu à palavra de Deus. Melhor ver o testemunho dela, né? Vamos assisti-lo. Meu nome é Verônica, tenho 23 anos e na minha infância eu sofri um abuso sexual por duas pessoas da minha família. E aquilo marcou muito a mim. E eu fui crescendo com aqueles complexos, com aqueles conflitos. Comecei a ter a maldade, a malícia muito cedo. Até que eu cheguei na adolescência, nunca tive um bom relacionamento com os meus pais por conta disso. Então, eu guardava tudo pra mim. Sempre guardei as tristezas, tudo pra mim. Nunca gostei de expor o que eu sentia. Um dos maiores conflitos também que eu tinha, porque eu não queria ser daquele jeito. Às vezes eu tentava me controlar, ser uma boa filha, mas eu não conseguia. Porque eu lembrava dos conflitos que eu passava e eu pensava, poxa, eu não sou uma boa pessoa, não tem pra que eu tentar ser alguém legal. Eu tinha ódio da minha mãe, eu queria que minha mãe morresse. Então, o que eu não achei em casa, eu achei na rua. Então eu comecei a usar drogas, comecei a beber muito e comecei com um cigarro de maconha. Aí eu comecei a fumar um por semana, depois um por dia, depois 3 por dia. Depois eu tinha que, tudo que eu fizesse, eu tinha que fumar um, baseado. Comecei a beber. E aí eu entrei num relacionamento. Então, e nesse relacionamento, eu comecei a usar mais drogas, porque essa pessoa usava também. Aí teve uma traição nesse relacionamento. Mais uma, porque foram várias. E aí essa última eu não aceitei mais aquilo, eu terminei com ele. Só que eu piorei. E aí eu comecei a ter crises de ansiedade, de medo, era um medo, uma preocupação. Só que a angústia foi ficando muito forte. Eu não conseguia dormir. Meu coração acelerava muito, assim, a ponto de eu ficar desesperada, de perder o ar. E não conseguia me entender, ninguém conseguia me entender. Eu tentava expressar, mãe, eu tô sentindo uma ansiedade, mãe, eu tô sentindo isso. Ninguém conseguia me entender, sabe? Era muito difícil pra mim. Minha mãe até falou, será que você não tá com depressão? Falei, não, depressão, eu saio. Sou uma pessoa que tá sempre rindo. Não, eu tô com algum problema de saúde. Eu fiz alguns exames cardiológicos e não constou nada. E aí o médico sentou comigo, falou, fica calma, que o que você tem é uma doença que hoje em dia é normal, mas pode ser tratada. Você está com início de depressão. Quando eu ouvi aquilo, eu falei, meu Deus, eu tô com depressão. Aquilo piorou a minha situação. Eu não vinha mais esperança. Eu tentei em relacionamentos, comecei a sair com várias pessoas, fiquei com várias pessoas para poder ver se aquilo me preenchia. Fazia várias amizades, mas não me preenchia. Usava droga mais que o comum. Perdi emprego por causa disso, porque eu não tinha ânimo de trabalhar. Eu trabalhava até numa boa empresa, só que eu não conseguia trabalhar. Eu gritava e chorava desesperada, porque vinha os bombardeios dos pensamentos de dúvida. Mas por que isso, por que aquilo? Você nunca vai conseguir ser alguém na vida, você nunca vai conseguir ser feliz. Eu não tinha esperança. É forte falar isso, mas a minha vida era um lixo. Então, teve um determinado dia que eu falei assim, chega, não dá mais pra mim. Então foi quando eu peguei uma faca e mutilei meus pulsos, mas eu não mutilei com aquele sentido de quero me sentir uma dor. Eu quero encontrar minha veia e morrer. Foi o único momento, foi a única coisa que veio na minha cabeça, foi a primeira coisa que veio na minha mente. Então foi o que eu fiz. Peguei uma faca, fui até o banheiro da minha casa, fechei a porta. E aí minha mãe nem bateu na porta, ela já abriu.
E aí, quando ela viu aquele meu braço cheio de sangue, ela começou, Verônica, o que você tá fazendo? O que é isso? Pera, calma. Aí eu comecei a chorar e falar, mãe, não existe chance pra mim. Deus não me quer. E quem me ajudava era justamente a pessoa que eu tinha ódio, que era minha mãe. E eu não queria receber aquela ajuda, porque eu tinha ódio dela. Só que aí, com o tempo, eu comecei a ver que ela era a única pessoa que me ajudava, porque os meus amigos me deixaram. Foi quando ela me convidou para ir para uma reunião na igreja. Na verdade, foi numa sexta-feira, lembro como se fosse hoje, e já tinha acabado o culto e o pastor veio conversar comigo. Eu lembro que eu sentei toda doida na cadeira, não quero conversar, pastor, não quero. Aí o pastor, não, mas espera, eu quero te ajudar. Eu falei, pastor, não perde tempo comigo. Pra mim não tem jeito. Pra mim não tem jeito. O pastor me deu umas boas verdades, eu ouvi. Pediu para fazer uma oração por mim. Eu aceitei. Aquela oração, eu agradeço ela até hoje. Porque se não fosse por aquela oração, eu não estaria viva. Eu tenho certeza. Se tivesse, talvez estaria internada numa clínica psiquiátrica. Então, aquela oração foi meu despertar. A palavra, ela realmente tem poder. Porque, primeiro, eu não queria ouvir ele. Mas quando ele falou comigo com propriedade que existia uma solução, quando ele me mostrou testemunhos de pessoas que conseguiam ter vencido, quando ele falou que nada era impossível para Deus, e ele falou assim, Verônica, faz uma prova com Deus. Eu falei, então tá bom. E eu falei com essas palavras, se Deus existe, alguma coisa vai ter que acontecer. Porque se nada acontecer, eu desisto de tudo. Quando eu cheguei em casa da igreja, eu tava rindo, coisa que eu não fazia com a minha família. Sentamos para comer ainda, a gente brincou, consegui dormir. Quanto tempo que eu não conseguia dormir? E eu comecei a obedecer. Eu lembro que eu tinha narguilé na minha casa, joguei fora. Eu tinha uma garrafa de tequila que, quem sabe, né? Tequila é uma bebida cara. Tinha ganhado de aniversário, tinha bebido poucas vezes, joguei fora, tudo. Eu tinha maconha, tinha seda, e joguei tudo fora. Tipo, foi no mesmo dia. E a minha carne queria. Não vou mentir, a minha carne, ela queria. Só que eu fui muito racional. Eu quero, mas eu não posso. Eu lembro dessas palavras que eu falava pra mim mesma. Eu falava, eu vou permanecer. Eu queria que você entendesse. Você vê o que é o sacrifício da obediência? Ninguém mandou que ela jogasse, o pastor não mandou que ela jogasse a garrafa de tequila fora. Ele não mandou ela fazer nada, faça isso, faça aquilo, nada disso. Ele apenas orou, deu uma palavra de fé, e ela foi para casa e, instintivamente, ela foi se desfazendo por si própria de tudo aquilo que não prestava. Ela sabia que não prestava. É assim que o pecado faz. O pecado leva as pessoas à ilusão. Mas quando a pessoa tem um contato com Deus, um mínimo de contato com Deus, ela cai em si e ela abre mão dos seus pecados, ela abre mão naturalmente dos seus pecados. Como isso é possível, bispo? É possível por quê? Porque ali Deus já estava agindo dentro dela. E isso tem que acontecer com as pessoas, tem que acontecer com você. Às vezes você que está me assistindo nesse momento, de repente você tem um problema semelhante à Verônica. De repente você seja uma pessoa depressiva, seja uma pessoa que não consegue dormir, seja uma pessoa triste, amargurada, ansiosa, enfim, você seja uma pessoa que viva no inferno. Mas, veja só, uma oração, apenas uma oração. Eu não acredito que essa oração tenha durado mais de que 1 minuto. E foi o suficiente para que ela tivesse o seu interior, a sua alma, já transformada. Naquela noite ela dormiu, ela sorriu, ela sentou-se à mesa com os seus familiares, ela se tornou uma pessoa normal. Por quê? Porque ela creu na palavra do pastor e ela seguiu a orientação dele. E começou a mudança na sua vida. Vamos continuar assistindo. Isso tem que acontecer com você também. Você tem que receber algo que vai mudar a sua vida. Tem que mudar.
Ela fez um desafio com Deus. Ó Deus, se o Senhor existe, eu não posso sair daqui da mesma forma como eu entrei. E esse é o clamor que você tem que fazer quando for numa Igreja Universal do Reino de Deus. Ó, se o Senhor está aqui na Igreja Universal do Reino de Deus, se a Igreja Universal do Reino de Deus de fato é de Deus, então tem que acontecer alguma coisa. Eu não posso voltar para casa da mesma forma como eu entrei. Faça esse desafio. Eu convido a fazer esse desafio. Você vai ver o que vai acontecer. Você não tem que pagar nada, mas você tem que manifestar a fé. E ela manifestou a fé, a Verônica. Vamos continuar. Quando turbilhava minha mente de maus pensamentos, eu lembro que eu falava para mim, eu vou permanecer, eu vou continuar. E eu começava a ter forças para ir para a igreja, eu não tinha isso. Eu lembro que quando eu me batizei nas águas, eu nem acreditava, porque eu achava que eu nunca conseguiria ser de Deus. Eu lembro que uma vez um rapaz me evangelizou e falou, você vai ser uma mulher de Deus. Eu falava, cara, eu não nasci para isso. E aquilo era decepcionante para mim, porque eu não queria ser uma pessoa ruim. O pastor sempre falava sobre salvação e falava sobre o que nos ia manter era o Espírito Santo, que era o penhor da nossa salvação, era o Espírito Santo. E eu ficava pensando, eu não quero voltar, eu quero o Espírito Santo e eu vou receber. Até que certo dia que eu recebi o Espírito Santo, que foi o melhor dia da minha vida. Eu lembro como foi numa quarta-feira, eu lembro a música que foi cantada. E quando eu recebi o Espírito Santo, eu tive aquela certeza que Deus ele era comigo. E nesse instante eu percebi que quanto eu era amada, porque eu não me sentia amada, nunca me senti valorizada. Eu comecei a lembrar de pessoas que estavam sofrendo o que eu sofri, na hora da busca. E aquilo me deu uma dor muito grande dentro de mim. E eu comecei a pensar, eu preciso falar de Jesus para aquelas pessoas. Eu preciso mostrar que existe um Deus que Ele transforma, que Ele salva as pessoas. Eu preciso falar que existe amor, que Ele é amor. Eu sempre me refiro a Deus como um pai, porque Ele é um pai mesmo. Engraçado isso, porque era tão forte, uma pessoa que era tão vazia, que quando eu lembro disso eu pensava, meu Deus, como eu era vazia. E hoje eu tenho paz para mim e tenho paz para dar para os outros. Depois daquele dia, aquela Verônica não existiu mais. Nada daquela Verônica continuou em mim, nada. Hoje eu sou totalmente diferente, como filha, como irmã, como amiga. Hoje eu sou diferente até pra mim, porque quando eu lembro de mim eu falo, não sou eu não fazia essas coisas. Como que eu tinha vontade de ver pessoas sofrendo? Como eu tinha raiva, como eu tinha ódio da minha própria mãe. Não façam como eu fiz, porque o que eu fiz, eu colhi consequências amargas, que se eu pudesse voltar atrás, eu teria feito tudo diferente. Se eu pudesse voltar atrás, eu teria entregado minha vida a Jesus há muitos anos antes. A Igreja Universal, ela é uma mãe que me apresentou o Pai, que é o Senhor Jesus, né, que está dentro de mim hoje, que mudou a minha vida, que me deu esperança, que me deu forças, que me dá forças. O Espírito Santo para mim é o meu chão, é a minha base. O Espírito Santo é o porto seguro, sabe? Quando vêm as tempestades, eu tenho onde me agarrar. É aquela pessoa aquele ser que nunca te abandona. O Espírito Santo sempre vai ser a minha prioridade, independente da situação. Eu sempre vou procurar agradar a Ele, porque foi Ele que me ajudou. Foi Ele que me deu uma esperança que eu não tinha. Graças a Deus. Eu queria que você entendesse uma coisa. Vamos colocar o texto. Ontem, eu assistindo a novela, Jesus falou, deixe os mortos sepultar os seus mortos. Jesus disse assim, um dos discípulos disse, Senhor, permite-me primeiramente, vá sepultar meu pai. E Jesus, porém, lhe disse, segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. Quer dizer, o que significa isso? Enquanto a pessoa não tem o Espírito de Deus, ela é morta. Você sabia disso? Por exemplo, a Verônica era uma defunto ambulante. Ela era morta, estava morta. Ela já estava morta. Só faltava enterrar o seu corpo.
Mas quando ela ouviu a palavra de Jesus, a palavra de Jesus carrega o Espírito de Jesus, carrega o Espírito de vida, carrega o Espírito de Deus. Quando ela ouviu a palavra e obedeceu a palavra de Deus, ela recebeu o Espírito de Jesus e hoje tem uma vida nova. Olha só o que ela era antes. Antes, ela era uma morta-viva. Antes, ela não existia. Mas depois, olha só a diferença. Veja, ela falou, a Igreja Universal do Reino de Deus é a mãe que me ensinou, que me orientou a palavra de Deus. Ela me apresentou o Pai, que é o meu Deus. E o Pai me deu o Espírito Santo em nome de Jesus. Então, minha amiga, meu amigo, o problema de todo, ou melhor, os problemas que vocês estejam sofrendo agora, nesse momento, qualquer que seja o problema, a partir do momento que você recebe o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, que é o Espírito de Jesus, que é o Espírito da fé, que é o Espírito do altar, quando você recebe o Espírito de Deus, então você passa a viver uma nova vida. Você passa a ter uma vida diferenciada do que era antes. Antes, você era morta, ou é morto, mas com o Espírito Santo você recebe vida. E é fato, né? Como é que uma pessoa morta pode ter vida? Ela só tem vida quando recebe o Espírito, né? O fôlego de Deus. Esse é o Espírito da fé na Igreja Universal do Reino de Deus. Se você não tem o Espírito de Jesus, do Senhor Jesus Cristo, infelizmente você não é dele. É o que a Bíblia diz, é o que está escrito. Enfim, quem crê, recebe. Quem não crê, continua morto. Vamos assistir agora o testemunho de uma pessoa que odiava a gente. Uma pessoa que tinha preconceito contra nós. E por que ela tinha preconceito? Porque o diabo, usando a mídia, levando para as pessoas uma mentira ou informações distorcidas, fake news, notícias falsas, fez essa criatura sofrer mais tempo do que deveria. Até que um dia chegou justamente na Igreja Universal. Vamos assistir em nome do Senhor Jesus. Meu nome é Eliceia Zenaro, sou médica e eu tinha muito preconceito com a Igreja Universal. Na verdade, o pessoal falava que era uma seita religiosa. E eu ouvia também falar nos noticiários e nas revistas. Então, aquilo foi impactante para mim. Falava que haviam pessoas estelionatárias, que haviam também pessoas que enganavam e que não era uma religião, era uma seita, onde invocavam demônios. Então, eu fiquei bastante traumatizada com a Igreja Universal e eu até comentei com a minha família, eu nunca vou pisar naquela igreja. O meu conceito que era uma igreja de pessoas incultas, mas falando assim mais diretamente, ignorantes. Então, eu era bastante católica, muito religiosa, eu tinha meus santos, né, minhas orações. Só que eu comecei a ter uma depressão muito profunda, desejo de suicídio, ficava trancada dentro de um quarto, olhava aqueles pacientes bastante debilitados, às vezes até chorava, e os meus colegas ficavam me questionando, de novo chorando, você não está bem, né? Então, mediante tudo isso, eu fui procurar mais ajuda. Então, eu ia até a igreja, eu me ajoelhava diante dos santos, né, das santas, e aí eu pedi ajuda e eu não tinha essa resposta, né, me preparando para ajudar as pessoas, mas eu mesmo não estava conseguindo me ajudar, eu não estava conseguindo sair do estado de depressão. Eu já estava fazendo tratamento com psicóloga e já estava também tomando antidepressivo.
eu encontrei uma colega e essa colega começou a ir na Igreja Universal, gostou do trabalho da igreja e me falou. E um dia eu fui lá e conheci o trabalho da igreja. E naquela mesma noite eu senti paz e consegui dormir. Então, dali em diante, nunca mais eu saí. E eu comecei a entender o porquê das orações fervorosas, né? Que eram orações para realmente tirar toda a carga negativa da pessoa, tirar a depressão, tirar desejo de suicídio, insônia. Eu fiquei entendendo o porquê do dízimo e das ofertas, né? Que são importantíssimas para que a obra de Deus vá em frente, para que o evangelho seja pregado a toda criatura. Eu me vi livre da depressão. Então, como médica, eu fiquei admirada, né? As pessoas se admiraram também. As pessoas falaram, nossa, como você está diferente. Aí o pastor foi pregando sobre o Espírito Santo, que ele ia dar, que ele é o consolador, que ele é aquele que nos alegra, que nos sustenta, que nos dá a paz, a alegria. Então, a partir dali, eu comecei a buscar, né, essa força maior, o Espírito Santo. E eu recebi o Espírito Santo dentro de mim, e é uma experiência admirável, porque eu senti uma paz enorme que invadiu todo o meu ser. Eu perdi alguns anos da minha vida, né, dando ouvido para as fake news, para as notícias erradas que falavam acerca da igreja, do bispo. Eu mesmo estudando medicina, me achando inteligente, né, eu me deixei levar pelo que a mídia, pelo que as pessoas falavam, pelo que os líderes religiosos da minha religião falavam. Mas hoje eu vejo o quanto estava enganado, o quanto eu perdi tempo da minha vida e também o quanto tempo a minha família perdeu. E eu sempre faço um desafio com a pessoa, para ela deixar a carteira dentro do carro, não levar dinheiro nenhum. E ela vai lá e participa da reunião. Se ela não gostou e achou que tudo que foi pregado não tem nenhuma lógica, que ela nunca mais apareça. Mas se ela for e ela gostar, que ela venha, que Deus vai fazer uma grande obra na vida dela. E aqui na Igreja Universal é pregado uma fé inteligente. É uma fé que te faz ir para frente. A pessoa não fica parada. Então, não tem nada a perder, precisamos todos conhecer esta fé. Bacana esse testemunho da doutora Eliceia. É interessante que é assim mesmo, minha amiga, meu amigo. Às vezes a pessoa frequenta uma religião, mesmo que seja evangélica, né? A doutora Eliceia frequentava a igreja católica e ela se curvava diante dos santos, das santas, orava, pedia, clamava, fazia suas preces, mas a vida não mudava. E há muitos evangélicos que também fazem a mesma coisa, conhecem a Bíblia, tem a Bíblia lá aberta no Salmo 91, tem a Bíblia no Salmo 23, o Senhor meu pastor, nada me faltará. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, as pessoas creem, as pessoas são sinceras, elas creem. Só que tem uma diferença entre o crer e o acreditar. Uma coisa é você crer e outra coisa é acreditar. Acreditar, você pode acreditar em fake news. Mas crer, quando a pessoa crê, ela se entrega àquilo que crê. Ela assume aquilo que crê. Por exemplo, o namoro, quando a pessoa está namorando, ela está acreditando uma na outra. Mas quando elas se casam, é porque elas se creem. Elas creem uma na outra. Então, a crença na palavra de Deus envolve entrega, envolve obediência, envolve sacrifício, envolve o altar de Deus. Então, preste bastante atenção, isso faz uma enorme diferença, porque há muitos crentes que dizem assim, está escrito, crê no Senhor Jesus e será salvo. É claro que está certo isso, mas crê como? Como você crê no Senhor Jesus Cristo? A gente só pode crer no Senhor Jesus de forma que essa crença traga benefícios quando você se entrega, quando você se rende, quando você sacrifica a sua própria vida por aquilo que crê. Porque quando eu fiquei enamorado da Esté, eu estava acreditando nela. Mas quando eu resolvi casar, é porque eu criei
na Esther. Então, eu me entreguei para ela, eu assumi a vida dela e ela assumiu a minha. Então, houve então uma crença um no outro. E estamos assim, 47 anos vai fazer. Então, minha amiga e meu amigo, é interessante, é importante que você coloque a fé de forma inteligente, racional, não emotiva, porque a fé emotiva não traz nenhum resultado. Pode ser católica, pode ser evangélica, pode ser budista, pode ser espírita, pode ser qualquer que seja a religião. Não vai trazer benefício se ela for uma fé que não é inteligente. A fé inteligente, a pessoa pensa, pesa, raciocina. Aí a pessoa verifica, será que eu vou? Se está escrito aqui que o Senhor é meu pastor, então nada pode me faltar. Eu não aceito isso. É a inteligência, não é? A pessoa inteligente logo cobra. Meu Deus, isso aqui foi o senhor que falou? Foi o senhor que falou ou isso é apenas uma balela ou um verso bonito que alguém inventou? Então vamos ver se isso funciona. Se o senhor existe, então eu quero ver isso acontecer na minha vida. Essa é a fé inteligente. É ousada, aparentemente arrogante, mas é uma fé que produz o resultado. Graças a Deus. A manutenção da casa de Deus é provida pelos membros e pessoas que são tocadas pelo poder de Deus e pela obra que Ele realizou em suas vidas. No passado, Salomão tinha 12 oficiais provedores da casa de Deus. Eles tinham um relacionamento com o altar e, com isso, receberam tamanha sabedoria e prosperidade que nada os faltava, nem tampouco para o povo de Israel. Se o seu coração é tocado em ajudar, neste domingo, você tem a oportunidade de ser esse provedor. Ajude a casa de Deus nas despesas de água, luz e manutenção e creia que Deus irá recompensá-lo com a prosperidade e a sabedoria em sua vida. Toque o coração de Deus e ajude a sua casa. Domingo, às 6 horas, 9h30 e 18 horas, no Templo de Salomão, ou em uma igreja universal do Reino de Deus. Eu gostaria de falar sobre a oferta nesse momento, já que estamos falando aqui do sustento da obra de Deus. Muito bem. Você imagina quantas e quantas pessoas neste momento estão assistindo essa programação, estão sendo beneficiadas ao longo desses últimos anos. É ou não é? Você assiste aqui a nossa programação. Quando você vai na igreja, você tem um pastor que atende você, que ora por você. Você tem um pastor que orienta você, que ensina a fé. Você recebe o benefício da pregação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, através dos seus servos. Por que a oferta? Por que Deus criou a oferta? A oferta, Ele não criou, não é para encher o bolso dos pastores, nem para que a igreja fosse rica, nada disso. Ele criou a oferta para provar o coração do ofertante. Por exemplo, nesse momento que eu estou aqui trabalhando, estou falando com você, nesse instante, daqui a pouco nós vamos orar para você, eu estou apresentando a minha oferta para Deus. Eu estou dando o meu melhor para Deus. Porque dando para você, para mim é como se eu estivesse oferecendo minha oferta para Deus. É uma oferta. Oferta. Oferta não é simplesmente um dinheiro, um montante. Oferta é tudo que nós oferecemos a Deus, que Ele nos tem dado. Então, Deus me deu uma unção, Deus me deu uma autoridade, Deus me deu sabedoria. E então eu uso a minha unção, eu uso a minha sabedoria, eu uso o conhecimento que Ele me deu e passo para as pessoas, para o povo aflito, necessitado, aquilo que Ele me deu. Eu estou fazendo oferta nesse exato momento. Ora, minha amiga, meu amigo, a mesma coisa é quando a pessoa vem na igreja.
Quando a pessoa vem na igreja, cada pessoa tem condições de dar a sua oferta. E Deus fica avaliando, pesando a oferta de cada um, porque na oferta de cada um está o coração de cada um. Por exemplo, Jesus ficou observando as pessoas que traziam no gasofilácio as suas ofertas. Os homens ricos depositavam grandes somas de dinheiro, mas a viúva pobre depositou apenas 2 moedas insignificantes. E Jesus chamou os discípulos, aproveitou a oportunidade e lhes ensinou, olha, preste atenção, aquela viúva pobre deu 2 moedas, porém, aquelas 2 moedas era tudo que ela tinha. Quer dizer, ela colocou o coração todo no altar. Ela colocou todo o seu coração aqui no templo. Já os homens ricos depositaram grandes somas de dinheiro. Mas eles depositaram do que não fazia diferença na vida deles. Jesus disse, a soma das ofertas dos grandes homens ricos era inferior infinitamente à daquela mulher viúva pobre, porque ela, da sua pobreza, da sua miséria, ela deu tudo. Ora, ninguém pediu tudo para ela. Jesus não pediu tudo para ela, nem pediu as ofertas dos ricos. Ele estava somente observando aquelas pessoas trazerem ofertas, porque elas estavam trazendo do que elas tinham recebido de Deus. Essa é a realidade. O que é a oferta? A oferta, minha amiga, é aquilo que daquilo que nós recebemos de Deus. Daquilo que nós recebemos de Deus é o que nós devolvemos para Deus. Mostramos para Deus a nossa fé, a nossa fidelidade, o nosso coração. Mostramos como é a nossa vida interior para com Deus. Essa é a realidade. Então, oferta não é necessariamente o dinheiro. Mas é claro, se a pessoa tem dinheiro, tem mais dinheiro, ela tem condições de dar mais. Se ela tem menos, ela tem condições de dar menos. Não é? Então, Deus avalia, pesa, como ele fez no caso de Caim e Abel. Abel era o filho primogênito, ele tinha condições de fazer grandes ofertas, mas ele fez uma oferta que Deus não se agradou. Já a oferta de Abel foi da gordura dele, foi da primícia dele, quer dizer, ele deu o melhor. Então Deus atentou, deu atenção, aceitou a oferta de Abel, mas não aceitou a oferta de Caim. Então, cada pessoa é um Abel ou um Caim. Quando você vai na igreja e você dá a sua oferta, Deus está vendo se você é Caim ou é Abel. Essa é a realidade. Eu lembro, quando eu era católico e eu ia na missa, então vinha o sacristão passar a sacola, eu pegava aquela oferta mais velha que tinha no bolso, aquela que o pipoqueiro resistia, que não rejeitava, eu pegava aquilo, amassava entre os dedos e colocava dentro da sacola. Ninguém viu, mas Deus estava vendo. Deus estava vendo que eu estava dando o que não prestava, que não servia a nada. Não servia para mim, muito menos para ele. Então, minha amiga, meu amigo, é assim que Deus vê a oferta e o ofertante. É assim que ele observa, ele pesa o ofertante pela sua oferta. Saiba dar oferta para que você saiba receber de Deus mais. Porque quem faz a sua oferta com gratidão, com dedicação, o melhor, obviamente, recebe de Deus muito mais para dar. Eu dou para vocês o que eu tenho recebido de Deus. A minha oferta é daquilo que Deus tem me dado. Eu não inventei, eu não criei nada. O que eu passo para vocês é daquilo que Deus tem me dado. Essa é a minha oferta. Então, minha amiga, use a sua inteligência. Oferta não é nada obrigatório, não é nada imposto, não é nada uma coisa imposta pelos pastores, nada disso. É algo espontâneo, liberal, que cada um demonstra para com o seu Senhor, para com Deus. Tá bom?
Você entendeu agora? Vamos assistir mais um testemunho do Espírito Santo. Meu nome é Maria da Luz Amorim, tenho 45 anos e sou consultora imobiliária. Eu desde criança sempre tive uma vida muito complicada. Eu nasci numa família muito humilde. O meu pai e a minha mãe davam-se muito mal, havia muitas discussões, muita guerra lá em casa. As coisas chegaram a um ponto muito, muito difícil, muitas dívidas, muitas confusões, e eu tentava arranjar soluções, mas sempre que eu tinha esses planos ok, eu agora vou resolver isto, já tenho aqui um plano, isto vai funcionar bem, tinha tudo para dar certo, mas aquilo depois corria mal. E então eu achei que, bem, eu para me livrar disto tudo, só a morte. Porque depois isso começou a afetar a minha saúde. Eu tinha ataques de pânico, eu não conseguia dormir, tomava comprimidos antidepressivos, até que eu pensei mesmo no suicídio. Pensei que era a única solução. Perdia o dinheiro que tínhamos no banco, a casa, o carro, perdemos tudo. Eu sentia-me a mulher mais pequenina do mundo, porque eu gostava muito de ter vencido na vida. Eu via mulheres a vencerem na vida, a serem grandes empresárias, e eu só consegui ser uma mulher falida. Conheci a Igreja Universal porque me falaram que a Igreja Universal havia algumas oportunidades de negócio. E então eu fui à internet, procurei a Igreja Universal, encontrei uma igreja e fui lá ver com quem é que eu poderia falar. Então quando eu entrei, eu fui recebida por um pastor que não percebia nada das minhas intenções e mandou-me subir no altar. E eu ali caí num choro profundo. Eu não conseguia falar quase nada, eu só chorava. Porque era como se a minha vida, naquele momento, tivesse caído ali. Tudo me caiu, parece que a realidade caiu ali. O pastor, com muita paciência, explicou-me o que é que estava ali a acontecer, porque eu sabia que havia as bruxarias, eu sabia... Tudo isso tinha acontecido na minha vida, eu sabia disso, mas eu não tinha noção que isso podia afetar a minha vida, eu não tinha essa noção. Nessa altura, parece que o inferno se levantou contra mim. Sabia coisas para acontecerem nessa altura, ainda foi pior. Mas eu não desisti, porque eu acreditava que o que aquele senhor que me falou em cima daquele altar era de facto a minha única solução. Eu só podia acreditar no que ele me disse, porque eu não tinha mais solução nenhuma. Eu ouvia falar do Espírito Santo, mas para ser sincera, nos primeiros tempos nem sabia o que... Eu sabia que era uma coisa boa, porque eu ouvia os testemunhos e eu achava que aquilo realmente devia ser algo muito bom. Mas eu não fazia ideia o que era o Espírito Santo. Eu sabia que o Espírito Santo me ia dar paz. Então eu queria muito o Espírito Santo, eu queria ter aquela paz, eu queria. Eu estava num estudo do Apocalipse, a ouvir o Bispo Macedo, era em direto. Em direto não, era gravado. E eu estava a ouvi-lo e de repente eu senti aquela paz. Foi um momento único. Eu conheci a Igreja Universal em outubro e eu recebi o Espírito Santo em maio. Foi muito rápido. Eu abri mesmo o meu coração para Deus, porque era a minha única hipótese. Então, naquele momento, foi como se Deus se sentasse ali, pegasse nas minhas mãos e me dissesse: filha, acabou, agora eu estou aqui. Foi mesmo essa sensação. Eu percebi que a partir dali tudo ia ser diferente. O Espírito Santo para mim é tudo. É a minha vida, é a minha força, é a minha orientação. É bom eu saber que vou fazer um negócio e que Deus vai comigo. Eu sei que vou assistir a uma reunião e Deus vai comigo. Eu sei que vou para casa e Deus vai comigo. Eu sei que Ele está sempre ali comigo. Sempre. Eu tenho a certeza que nada me vai acontecer. Eu tenho tudo. Eu tenho carro, eu tenho casa, eu tenho férias, eu tenho tudo. Não me falta nada. Nada. O meu casamento é uma lua de mel com 10 anos. Eu casei em 2008 e tenho 10 anos de lua de mel. O meu marido nunca me abandonou, mesmo neste processo muito difícil. Eu hoje sou uma pessoa completamente diferente
Eu hoje sou uma pessoa feliz, eu sou uma pessoa que brinca com toda a gente, eu sou uma pessoa que acordo de manhã a cantar, que descanso, porque dos meus problemas era deitar a cabeça na almofada e não dormir. Eu hoje descanso, acordo muito bem disposta. Deus virou a minha vida ao contrário. Eu estava lá embaixo, no inferno, e Deus trouxe-me até ao céu. Meu nome é Nivaldo, eu cheguei na Igreja Universal com a vida totalmente destruída. Cheguei num momento de crise, eu era empresário, muito bem sucedido, uma empresa com mais de 100 funcionários e naquele momento eu me vi sem absolutamente nada. Rodeado de dívidas, eu me vi rodeado de problemas, ao ponto de eu pensar em me suicidar. Naquele período, naquela época, eu achava que eu não tinha nenhuma saída para mim, a não ser o suicídio. E após um final de semana trancado em casa, com medo e preocupado, porque aproximava-se da segunda-feira, e eu sabia que na segunda-feira ia começar todo o meu tormento de ex-funcionários me procurando para me cobrar, fornecedores, dono do escritório onde nós tínhamos o nosso showroom no comércio, enfim, eu só tinha dívidas. E eu pensei no suicídio. Por volta de 2h30, 3 horas da manhã de um domingo, eu levantei da minha cama e liguei a televisão, mas eu liguei a televisão por conta de estar pensando apenas em abrir a janela do 12º andar do apartamento onde eu morava e me jogar, porque eu achava que se eu me matasse, eu resolveria todos os meus problemas. E foi ali, naquele momento, eu subi na cama, eu terminei pisando no controle da televisão. E quando eu pisei no controle da televisão, ligou, e a televisão ligou justamente no canal onde estava passando uma programação da Igreja Universal. E o interessante naquele momento é que tudo que o pastor falava é como se ele estivesse lendo a história da minha vida, é como se ele estivesse lendo todos os meus problemas. Até que num determinado momento eu parei mesmo, sabe? Eu desci da cama e desisti de pular, dei ouvido àquela programação e o pastor ele falou forte quando ele disse que ele sabia que ele conhecia uma pessoa que podia me ajudar e ele falou que essa pessoa era o Senhor Jesus. Naquele momento eu me aproximei da televisão e eu comecei a chorar e me abracei com a televisão. E eu só me lembro que eu acordei no dia seguinte, por volta das 5 horas da manhã, com o sol batendo no meu rosto. E eu decidi sair da minha casa e ir direto para a Igreja Universal. Eu morava no Imbuí e eu não tinha o dinheiro para pegar um transporte, porque eu tinha perdido tudo. Eu tinha carro, eu tinha perdido o carro, eu não tinha nada, absolutamente nada. E como eu tinha vergonha de entrar no ônibus pela traseira e ser posto para fora, eu decidi que eu vinha andando. Então eu saí do Imbuí até a Igreja Universal, até a antiga catedral, andando. E ao chegar na catedral, eu busquei falar com o pastor que tinha conversado comigo na madrugada. Aconteceu que depois da reunião das 3 horas e após a minha insistência em falar com aquele homem que tinha conversado comigo na madrugada, o pastor, da época, o bispo, na verdade, ele veio falar comigo. E quando ele veio falar comigo, é como se o próprio Senhor Jesus tivesse vindo na minha direção. E foi assim que eu cheguei na Igreja Universal, num momento de muita dificuldade, desacreditado de tudo e de todos.
eu não tinha esperança de absolutamente nada, mas aí eu comecei a frequentar a igreja, eu comecei a me libertar, né, dos meus medos, porque foi na Igreja Universal que eu me encontrei. E assim eu comecei a minha vida, assim com muita luta, com muita dificuldade, eu comecei a entender a necessidade de buscar a Deus, eu entendi a necessidade de buscar uma transformação de vida, e foi a partir daí que eu tive o meu encontro com Deus. Foi a partir daí que eu fui abençoado pelo Espírito Santo. Foi a partir desse encontro com Deus que houve a minha verdadeira transformação de vida. Após o meu encontro com Deus, após eu ter a certeza de que eu era um homem convertido, de que eu tinha um relacionamento com Deus, foi que eu pensei em constituir uma nova família. E assim eu conheci a minha atual esposa, que me deu 2 filhas lindas, 2 filhas maravilhosas. E eu tenho uma família abençoada, eu tenho uma casa feliz, eu reconstituí a minha vida profissional. Hoje eu sou um juiz, eu tenho prazer em servir a Deus, esse Deus que eu conheci através da Igreja Universal. Eu tenho uma vida feliz, eu tenho tudo que... Aliás, eu não tenho tudo, eu tenho o que eu nem imaginei que um dia eu pudesse ter. E essa é a história da minha vida na Igreja Universal. Você verifica, minha amiga, pensa comigo, o testemunho desse juiz que ia se matar, pisou lá no controle da televisão e, de repente, apareceu o programa da Igreja Universal. Quem é que pagou esse programa de televisão para que pudesse salvar a vida dele? Quem é que pagou? Quem é que paga? As ofertas, os dízimos. Então, as ofertas e os dízimos servem exatamente para esse objetivo. É por isso que Deus criou dízimos e ofertas, para que as pessoas se ajudassem umas às outras. Assim como ele sacrificou, ele deu a vida dele por nós, nós devemos também dar a nossa vida pelos nossos semelhantes. Então, esse é o trabalho da Igreja Universal do Reino de Deus. Por isso existe oferta. E se você é aquela pessoa que tem consciência do trabalho efetivo, o trabalho promissor, o trabalho resgatador da Igreja Universal do Reino de Deus, você nos ajuda com as suas ofertas, de acordo com o que Deus tem dado para você. Você não vai dar nada do que você recebeu de si próprio, você vai dar do que Deus tem dado para você. E se você não considera o que dá daquilo que Deus tem te dado, então não dê nada. Não dê nada. É assim, Deus me deu a vida, Deus me deu unção, Deus me deu autoridade espiritual, Deus me deu poder. Então, eu uso do que Deus me deu para abençoar você. Agora, nesse momento, eu vou orar por você. Você quer oração, não quer? Você não quer a oração do Bispo Macedo? Então, nós estamos aqui dando aquilo que Deus nos tem dado. Vamos falar com Deus agora, em nome do Senhor Jesus. Meu Pai querido e amado, em o nome do Senhor Jesus, nós chegamos diante da Tua santíssima presença em favor das pessoas que sofrem, que estão querendo se matar, das pessoas depressivas, das pessoas doentes, das pessoas pobres, dos necessitados, dos rejeitados, dos excluídos da sociedade. Eu venho, meu Pai, em favor dessa criatura que me ouve agora, em cima de um leito de dor ou num presídio, essa criatura que não tem ninguém por ela, não tem nada na vida, nada,
a não ser sofrimento e dor. Eu venho em nome do Senhor Jesus te pedir que neste instante o teu Espírito desça sobre essa criatura para dar um alívio, um sinal, pelo menos, de que o Senhor existe e que se torna abençoador dos que o buscam. Ó, meu Pai querido e amado, venha ao encontro dessa necessidade, desse necessitado, desse aflito, porque eu sei que o Senhor ouve o nosso clamor, não porque nós merecemos, mas porque nós queremos abençoar aqueles que estão sofrendo, nós queremos ajudar essa gente sofrida. Meu Pai, em nome e pelo amor e para a glória do Senhor Jesus é que eu te peço e agradeço. E quem crê, diga amém e graças a Deus. Pois é, minha amiga, meu amigo, nós vamos chegando por aqui. Eu espero que a minha oferta para você tenha surtido efeito, tenha acontecido algo aí na sua vida, tenha de alguma forma ajudado você a sair dessa situação que aí está. E se você quer mais, procure uma igreja universal do Reino de Deus e vou te dizer, você não precisa pagar nada, você pode ir do jeito que você está, da maneira como você é. E o Senhor Jesus, na pessoa do Espírito Santo, vai ajudar você através do pastor, do servo que lá estará. Tá bom? Deus abençoe a todos. Amanhã estaremos de volta aqui neste horário, nesta emissora. Até lá.